ah, o Vitor Del Franco, a Leonor, ah, o Arthur, que está participando hoje, também é escritor, poeta. Então, quem mais tiver seus trabalhos para divulgar, nesses momentos em que a gente espera, é possível fazer isso. Fala, Denise. Voltei então para a gente começar. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Bem-vindos à Casa Guilherme de Almeida, por enquanto formato online. Quero agradecer a todos que voltaram, né, para as aulas do André, que continuam com a gente. É muito importante o apoio de vocês e a presença. Então, quero agradecer, André, agradecer mais uma vez pela parceria, por mais essa. E é isso, fiquem à vontade, bom curso. A gente vai até o final de Obrigado. julho por enquanto, né? Todas as terças-feiras. Quem quiser participar, se vocês comentarem com alguém, quiser chamar, a gente vai manter as inscrições abertas até o fim. Então é só chegar, conversar com a gente, mande e-mail, faça inscrição. Todos serão bem-vindos, tá bom? Então é isso, bom curso, boa aula. Estarei por aqui ouvindo vocês, qualquer coisa é só chamar, tá? Tá bem. Obrigado, Denise. Um Imagina, um abraço. abraço. Bem, gente, nós vamos começar então. Como a Denise falou, esse é mais um módulo do curso Obras Abertas, é um curso continuado, que desde que eu comecei a dar aula, antes era o professor Flávio Vassoler, e desde que eu substituí, tenho feito em sistema de módulos. Nós já estudamos o romance, o conto, temas como poesia e hermetismo, e o último módulo foi sobre os desajustados na literatura. Este curso de agora tem por título Casas-Museus, Habitações da Literatura. Vocês tiveram acesso à ementa. A ideia do curso é entender como funciona a relação da literatura propriamente dita com esses espaços, né? A literatura como expressão de determinados espaços, e a sua relação com a vida de sujeitos também ligados à literatura ou às artes. Para essa primeira aula, nós vamos partir de alguns poemas da Anna Atterley, já já eu falo mais sobre ela, e visitaremos casas-museus do Beethoven, do Goethe e do Chopin, né, que são mencionados em 3 poemas. Embora na obra da Anna Atterley outras casas-museus apareçam com certa recorrência. Pois bem, a princípio a gente tem 1 hora de curso. Tudo bem para vocês se ultrapassar esse tempo em 10, 15 minutos? Tá ótimo. Eu peço isso porque aqueles que chegaram agora, talvez não saibam, mas os módulos anteriores contavam com 2 horas. E nesse agora, apenas 1 hora. São problemas logísticos do museu. Vocês sabem que com a pandemia, o campo da cultura é o primeiro a perder verbas, e o museu não esteve alheio a isso. E, bem, a gente vai fazer o que puder. Por mim, eu fico aqui 3, 4 horas, mas eu sei que vocês também não têm essa disponibilidade. Para não perdermos mais tempo, falemos então sobre o assunto dessa primeira aula. Anna Atterley foi uma escritora portuguesa que nasceu em 1929, na cidade do Porto, mas se estabeleceu em Lisboa. Anna Atterley foi talvez a principal teórica da poesia experimental portuguesa, ao lado do Ernesto Manuel de Melo e Castro, que reside em São Paulo, e tem uma produção
que se situa no interregno dos gêneros artísticos. A performance, poesia sonora, videoarte, até o grafite ela chegou nos últimos anos de vida, e principalmente poesia visual. Mas há poemas da fase pós-experimental que retornam a um gesto lírico mais acentuado. Antes de a gente partir para os textos da aula, eu gostaria de deixar, então, algumas indicações sobre a Anna Atterley. A primeira, me digam se estão vendo. A primeira é essa. É um filme documentário, A Mão Inteligente, do Luiz Alves de Matos, que é um realizador português, que é um filme incontornável para quem quer se aprofundar na obra da Anna Atterley. Há também alguns livros de acesso não muito difícil. Essa aqui é a antologia da Anna Atterley, não sei se por causa da iluminação vai dar para ler, que é Um Calculador de Improbabilidades, que é composto por uma antologia desses textos que eu falei, mais ligados à poesia experimental. E há algumas coletâneas de textos críticos. Essas, sim, bem fáceis de encontrar aqui no Brasil. Esta, Encontros com Anna Atterley, organizado pela Ida Alves, da Universidade Federal Fluminense, e pelo Rogério Barbosa da Silva, meu amigo, professor do Cefet, de Minas Gerais. Esta outra é uma antologia crítica e antologia poética. Há textos críticos da Anna Atterley, textos de poesia, entrevistas e textos de outros autores sobre a Anna Atterley, As Interfaces do Olhar. E este último é Leonorama, que é o título de um dos poemas da Anna Atterley, que se transformou num livro, organizado pela Maria do Rosário Pimentel e pela Maria do Rosário Monteiro, que é editado em Portugal. Eu tenho a cópia digitalizada, depois eu coloco na pasta. Saiu pela Edições Colibri. E no Brasil nós temos o romance, o único romance da Anna Atterley, é o livro mais conhecido dela, que é O Mestre, um livro de 1963. Infelizmente ela faleceu em 2015, e como previu, só depois é que recebeu homenagens. Em 2008, ela foi perguntada pelo Horácio Costa se pretendia receber homenagens, afinal de contas, era o jubileu do seu primeiro livro, A Dama e o Cavaleiro. Eu disse, olha, em Portugal só se presta homenagens a quem já morreu. E não deu outra. Em 2016, houve diversas comemorações em Portugal em homenagem a Anna Atterley, um ano depois da sua morte. Pois bem, tendo feito essa pequena introdução, o que nos interessa hoje, no escopo dessa obra, é o interesse pelo museu como lugar de representação da história. A casa-museu, mais propriamente. Casas-museus são como a Casa Guilherme de Almeida, que nos abriga aqui nessa reunião, lugares dedicados à vida de alguém, a vida de algum escritor, de algum músico, de algum artista, e se compõem
notadamente do espólio de arquivos e muitas das vezes do mobiliário desses homenageados. As casas costumam ser lugares em que essas pessoas viveram, em alguns casos viveram muito pouco nessas casas, mas é o local de nascimento, por exemplo, vai ser o caso do Chopin, aqui nessa aula. Eu gostaria de propor uma análise do conceito de história e de museu para Anna Atterley, para nos situarmos e depois adentrarmos com mais facilidade nos últimos poemas que estão no livro Itinerário. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou abrir aqui a apresentação e nós vamos ler 2 poemas que estão no livro O Pavão Negro. Apresentar. Muito bem. Vamos lá. Me digam depois, alguém liga o microfone aí e me diga se está vendo. Sim, André, tudo certo. Obrigado, Denise. Então, essa é a capa do livro O Pavão Negro, um livro de 2003, que é fruto de uma exposição de mesmo nome, que há pinturas como essa, que compõem a capa, grafismos. André, Oi. que você não passou o slide, acho que você tem que clicar em habilitar edição para conseguir mexer no PowerPoint. Ou não sei se precisa disso, mas... agora passou. Agora sim. Só que a apresentação saiu, tem que colocar de novo. Obrigado. Imagina. Bom, aqui, esse primeiro slide é um trecho de uma entrevista da Anna Atterley para RTP, que é a televisão pública portuguesa. Oi, desculpa te interromper, é que ainda não apareceu a apresentação para a gente. Ué, assim aparece? Não, tem que colocar no apresentar agora de novo. E colocar o PowerPoint lá. E agora? Ainda não. Ai, ai. Como que tá aparecendo? Tá aparecendo para você que você está apresentando, é isso? Sim. Então, clique em interromper compartilhamento para sair daí e aí começa de novo a apresentação. Eu estou buscando uma alternativa aqui. Tá. Só um minutinho. Muito bem. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Ainda não. Tá. Desculpem pelo atropelo. Imagina. Acontece. Vamos lá. Agora vocês veem? Ainda não. Agora vai. Vocês estão vendo bem agora? Ótimo. Esse primeiro slide, tem aqui a foto da Anna Atterley, é uma entrevista para a RTP, Televisão Pública Portuguesa, uma entrevista com cariz biográfico. Se vocês tiverem interesse, podem acessar o link depois. Esse arquivo de PowerPoint está lá na pasta. E os primeiros minutos, eu não vou transmiti-los para não tomar muito nosso tempo, mas são dedicados à relação da Anna Atterley com a música. E isso é interessante aqui. Ela estudou para ser cantora lírica, de música barroca, mas não tinha a compleição física necessária, foi para a Alemanha estudar com um professor, com recomendação. O professor disse que ela tinha talento,
mas não tinha corpo. Vocês sabem que para música erudita, para cantoras líricas, é importante ter uma compleição física que faz com que os pulmões aguentem o tranco. Ela cantou por 2 meses com esse professor e terminou com uma perfuração no pulmão. Foi internada num sanatório na Suíça e lá recebeu uma caneta tinteiro, uma caneta permanente de tinta do médico que disse: olha, você não pode mais cantar, faça com esse seu talento outra coisa. E aí ela inicia na escrita com 20 e poucos anos. Então, há um conhecimento musical aprofundado que leva à escrita e leva também à pesquisa do barroco. Ela era doutora em Berkeley, em literatura barroca, e toda a pesquisa de poesia experimental está ligada a essa pesquisa do barroco, da visualidade barroca. O livro mais importante dela sobre esse assunto é A Experiência do Prodígio. A Experiência do Prodígio, que fala sobre as várias formas de visualidade, né, poética no barroco. Nós vamos ler o Pavão Negro, que eu falava, que é fruto de uma exposição. Eu selecionei 2 poemas. O primeiro deles é Nostalgia. Na caixa da ferramenta do poeta, a nostalgia é o instrumento de uma lassidão crepuscular assassina do dia. A memória é um conservatório de combates mais ou menos arrumados, mais ou menos diferidos para a caixa dos conceitos. Obscuro simulacro do real, sombra desmaiada, emergindo cada vez mais lenta. A nostalgia é o adeus da paixão. Bem, temos aqui 2 conceitos principais que se ligam ao conceito de história: a nostalgia e a memória. Nostalgia como saudade, essa saudade lírica portuguesa, de que fala, por exemplo, Eduardo Lourenço, no Labirinto da Saudade, que nos leva a esse crepúsculo, esse demoramento, que, por consequência, expressa uma ruptura no tempo. Nostalgia de um tempo que não existe mais, aquilo que já passou. E a memória, por outro lado, é um conservatório de combates. É o que presentifica o passado. Então, a saudade do passado é restaurada pela memória que o presentifica. E o trabalho da poesia é produzir, pelo encontro dessas 2 dimensões, um simulacro do real. Não o real, porque o real é irrecuperável, mas o seu simulacro, a sua sombra. A nostalgia é o adeus da paixão, mas a memória e a produção do simulacro restauram este algo uma vez perdido. Estamos, portanto, no território fantasmático da linguagem em relação à história. A linguagem presentifica a ausência. Ao nos depararmos com um museu, o que vemos são objetos que ocupam o lugar de um vazio irrecuperável. A presença das pessoas que habitaram aquele lugar não se pode mais acessar. Mas aqueles objetos simulam algo do que aconteceu e tentam nos devolver a essa condição de observadores. O trabalho da poesia e, quiçá, do historiador é resgatar essa possibilidade de apreensão da experiência que se perdeu.
O que é o espaço? É o segundo poema deste livro que nos interessa. O que é o espaço senão o intervalo por onde o pensamento desliza, imaginando imagens? O biombo ritual da invenção oculta o espaço intermédio, o interstício onde a percepção se refrata. Pelas imagens, entramos em diálogo com o indizível. Portanto, o museu não é só história, mas museu é também espaço. O Walter Benjamin, no livro O Anjo da História, como saiu pela editora Autêntica, na seção Fragmentos sobre História e Política, nos diz: o problema do tempo histórico tem de ser apreendido em correlação com o espaço histórico, a história no cenário dos acontecimentos. Resgatar a história é resgatar também os lugares da história, os lugares em que a história acontece. A memória se presentifica, mas também se materializa através do museu. O biombo ritual da invenção oculta o espaço intermédio, o interstício, onde a percepção se refrata. Há uma certa aparência que emerge da experiência poética, na qual se oculta a experiência intermédia da percepção. Né? O poema traz à tona aquilo que foi, em primeiro lugar, percepção, olhar, invenção de um imaginário. Pelas imagens entramos em diálogo com o indizível. E a noção de indizível é fundamental para Hannah Atterley. Vou retornar aqui, só um minuto. Bom, vocês me veem? Então, essa noção de indizível é fundamental para Hannah Atterley. Digamos que ela tem um pendor para o silêncio, para uma prática antidiscursiva da linguagem. Eu tenho aqui alguns dos desenhos da Hannah Atterley. Vocês têm lá na pasta também 2 livros com registros pictóricos. Mas vejamos, essa é a produção pictórica da Hannah Atterley, mais expressiva. Nos lembra talvez um Pollock, em alguns casos, mas também, sem dificuldade, práticas concretas ou simulações de uma escrita oriental em espécies de ideogramas que, na verdade, nada querem dizer. Uma frase bastante conhecida da Hannah Atterley é: não quero mostrar o escrito, mas a escrita. Né? Não quero mostrar o conteúdo do texto, mas a própria escrita como materialidade. Isso se lança para a experiência histórica. Não querer fazer um discurso sobre a história, mas transformar a história em imagem que possa ser percebida como experiência estética. Isso é bastante interessante quando a gente fala em museu. A apreensão no museu é um tanto desordenada, apesar da ordem pré-estabelecida. Cada pessoa tem uma relação diferente com o que é visto e depende-se, para a apreensão dos objetos, de diversos fatores. Ninguém vê a mesma coisa.
nós vemos em paralaxe. Dependendo do lugar em que nos encontramos, fisicamente ou metaforicamente, vemos coisas diferentes, percebemos coisas diferentes também a partir do repertório que acumulamos sobre determinado assunto. Hannah Atterley, então, evoca essas imagens como recuperação através da memória, que parte de uma nostalgia primeira, de uma saudade, né, no sentido português, melancólico, para então criar um imaginário. Isso continua em outros textos que nós vamos ver a seguir. Eu estou brigando um pouco aqui com a apresentação, mas vai dar certo. Voltamos aqui ao nosso slide. Sim, tá certinho. Tá passando? Tá sim, André. Tá passando. Tá. E agora? Isso, tela inteira. Vocês Ok. estão vendo a Hannah Atterley aí? Isso. Bom, esse é um outro livro da Hannah Atterley. Anacruza, 68 Sonhos. São, de fato, 68 sonhos que contam com comentários de outros autores no final. Tem um fundo de derrisão, né? Esses sonhos são contados com bastante ironia, mas os comentadores levam a sério, são poetas importantes, como Antônio Ramos Rosa, Alberto Pimenta, o Almeida Faria, né, do Humor Branco, que é um romancista importante português, e cada um analisa esses sonhos de maneira diferente. Eu vou mostrar aqui 2 textos em que ela se imagina na casa de escritores, o Fernando Pessoa e o Eliot. O primeiro texto: estou em casa de Fernando Pessoa com A. Digo, Fernando Pessoa já morreu. A diz, não, vais ver. Fernando Pessoa aparece, magro, com óculos, vestindo um fato cinzento. A apresenta-me. Não sei se conhece. Conheço sim, diz Fernando Pessoa. Já ouvi falar muito. Fita-me com uma intensidade quase insuportável. Fala comigo um pouco e depois diz, sim, disseram-me que você era muito intelectual. E rindo, imagine o que isso pode significar para mim. Ajoelho-me junto dele e beijo-lhe as mãos. Então ele projeta-se sobre mim como se fosse uma sombra ou uma nuvem. Bom, a casa do Fernando Pessoa, apesar de se tratar de um sonho, a casa do Fernando Pessoa realmente existe, fica no Rato, em Lisboa. O Fernando Pessoa, de fato, já morreu, mas a partir da próxima sentença, nós temos uma produção de imaginário. O companheiro da Hannah Atterley diz que Fernando Pessoa não morreu e é possível perceber, ver. Então, Fernando Pessoa aparece. Magro, com óculos, vestindo um fato cinzento. É o Fernando Pessoa. O que é novo aqui, de fato, é que o Fernando Pessoa também conhece a sua interlocutora e faz elogios a ela, o que é impensável no âmbito do real. Ela, então, se ajoelha, dá um beijo nas mãos, em sinal de reverência. Então ele se projeta como uma sombra ou uma nuvem. Vejam, condição espectral, fantasmática,
que nós poderíamos dar o nome, com Harold Bloom, de angústia da influência, mesmo que isso seja uma redução da experiência que nos é dada aqui. O segundo texto é sobre o Eliot. No sonho, T.S. Eliot estava já velho e doente, e entre nós dois havia uma relação de certa cumplicidade. Ele apontava discretamente para a segunda mulher que estava na sala conosco, fazendo um gesto de benevolência e de desculpa para mim. Eu e ele sabíamos que ele tinha um filho ilegítimo, secreto. Eu era muito nova e ele muito velho, já incapaz de andar. A casa era a dele. Na sala de visitas havia muita gente, mas ele estava completamente desinteressado. O procedimento aqui é sensivelmente diferente. Nós vemos um Eliot velho, envolvido em questiúnculas do cotidiano. Uma segunda mulher, um filho ilegítimo, e há uma cumplicidade com a interlocutora nesse cotidiano. E uma troca de segredos. Mas o Eliot está completamente desinteressado desse cotidiano. O que o interessa são outras coisas, né? Não essas pessoas, não esses assuntos. E o que interessa a interlocutora também não é nada disso, mas a presença do próprio Eliot. Vamos retornar. Bem, a partir desses dois registros, do Pavão Negro e do Anacruza, a gente compreende que a memória, a nostalgia, mas também o relato do sonho, compõem o que se entende por historiografia ou percepção da história, transmutada em poesia. Isso não pode ser esquecido. Anna Atterley não é uma historiadora quando escreve poesia, ela faz isso quando escreve sobre o barroco, e, portanto, essa experiência com a história precisa ser transportada para outro nível de linguagem. Não a linguagem comum, mas a linguagem poética, a função poética da linguagem. E ela faz isso muito bem em dois livros. São o 463 Tisanas, que é este livro, que é uma obra em progresso, que foi escrita de 69 até meados da primeira década dos anos 2000, e no Itinerários, né? Eu estava procurando aqui, mas só tenho PDF que eu mandei para vocês. Nesses dois livros, essa relação com a história, com a influência de outros escritores, se faz mais presente. O Rilkeana, que é este livro aqui, poderia entrar também nesse balaio, mas o que ela faz não é revisitar no tempo histórico, mas revisitar a obra do Rilke, os sonetos a Orfeu e as elegias de Duino. Sempre nessa relação intertextual, Anna Atterley avança na própria obra poética. A experiência com a história literária e a história universal, a história das artes, faz com que o próprio trabalho adquira novos sentidos. Anna Atterley não foi a primeira a fazer isso, vocês sabem bem, tanto que a gente conseguiu montar um curso a respeito, e eu vou indicar ao longo desse curso outras literaturas sobre o mesmo assunto. Uma delas
É o livro do Flávio, eu falei do Flávio no começo, Diário de um Escritor na Rússia, que ele publicou no ano passado, que são textos literários, mas também documentais, sobre 30 dias que o Flávio passou na Rússia. Ele escreve um texto por dia, uma espécie de diário, e visita muitos lugares, né? A casa do Mayakovsky, o túmulo do Lenin, essa relação entre história e reelaboração literária está ali bastante condensada, de maneira que é difícil perceber qual o limite do real. O Walter Benjamin, para quem acompanha os nossos cursos, sabe que o Benjamin sempre retorna de alguma maneira. O Benjamin, por sinal, fez a mesma coisa em alguns textos do Rua de Mão Única. Aqui está junto com a Infância Berlinense, que é uma revisitação da própria história, né? Da autobiografia. Mas vejam só que interessante, porque a Anna Atterley, num dos poemas de itinerários, vai visitar a casa do Goethe. A Anna Atterley, nós sabemos, pela sua literatura, que é leitora do Benjamin. Vejam como essa influência se dá de maneira obscura também. Não patente, mas latente. No fragmento Vestíbulo, diz o Benjamin: visita a casa de Goethe. Não me lembro de ter visto salas no sonho. Era uma fileira de corredores caiados, como numa escola. 2 visitantes inglesas de idade e um guarda são os figurantes do sonho. O guarda pede-nos que escrevamos o nome no livro de visitantes, aberto sobre a reentrância de uma janela ao fundo de um corredor. Ao aproximar-me, vejo ao folhear que o meu nome já lá está, escrito numa letra infantil, grande e desajeitada. Estamos ainda no campo dos sonhos, no onírico. Mas como essa visita sonhada à casa do Goethe faz com que o Benjamin retorne à própria história, à própria infância. Quando a gente visita um museu ou uma casa-museu, somos também levados a outros espaços e outras histórias exteriores àquele lugar. Compreender a história é também compreender a própria história. História subjetiva, história do indivíduo, é reinterpretar o nosso próprio tempo. Benjamin gostava muito de uma expressão que é o agora, né, o jetzt, em alemão, que não é nem o passado, nem o presente, nem o futuro. É um tempo que aglutina todas esses tempos cronológicos e os põe em sincronia. E nessa sincronia, o agora passa a fazer sentido para quem lê a história, a própria e as outras. Que poderia ser bem resumido na tese nona do conceito, 13 teses sobre o conceito de história, né, que é talvez o texto mais conhecido do Walter Benjamin, que fala do quadro do Paul Klee. Em outro livro, Imagens de Pensamento, Benjamin sai da esfera do sonho para relatar, descrever a sua experiência com a casa do Goethe. Então, apenas um trecho. Sabemos como o gabinete de trabalho de Goethe era primitivo. É uma sala baixa, sem tapete, sem janelas de vidros duplos. Os móveis são muito modestos. Ele poderia facilmente ter feito as coisas de outro modo.
Na altura já havia poltronas de couro e cadeiras almofadadas. Esta sala em nada se antecipa ao seu tempo. Uma vontade pôs limites à sua configuração e às suas formas. Nenhuma se deveria envergonhar da vela à luz da qual o velho, à noite, de roupão, os braços apoiados numa almofada desbotada, se sentava à mesa do meio para estudar. Para o Benjamin, compreender a história é compreender também os objetos da história. Diz que quando se entra numa casa, em Orfragmento, a experiência é mediada pela interferência da mobília. É a mobília que dá sentido à casa, não a sua estrutura, as paredes, mas o que vai dentro, o que interfere na visão do lugar. Por isso a descrição, ele ressalta a descrição dos lugares no romance policial alemão. Ele diz que o romance policial não tem lá muita qualidade, mas ressalta esse aspecto. A descrição é muito bem feita. A gente retornar ao romance policial em qualquer época, em qualquer lugar, a descrição do espaço permite a visualidade do texto, né? A experiência se completa através da descrição, né? O enredo importa menos do que a habilidade de descrever. Sim, o Eduardo falou aqui do Fausto. O Goethe escreve a primeira parte do Fausto no quarto da casa em que nasceu. A gente vai ver o gabinete do Goethe já já. Antes eu queria agora ler uns trechos das Tisanas, que é essa obra em progresso, para nos aprofundarmos no conceito de história. Só um minutinho. Tisanas. Eu selecionei 6 tisanas, vou lê-las e depois faço um comentário. Sento-me e escrevo. É a minha tisana matinal. Penso no ato de escrever. O real é uma retrospectiva. Registrar, recolher, nomear, esquecer. Bastante psicanalítico isso, né? O real é uma retrospectiva. Nós só compreendemos o real em retrospectiva. O fato em si não é apreensível. É o relato que nos sobra, né? A percepção é o que nós temos e a percepção sempre vem a posteriori. A mão obedece, é uma bobina de 6 pontas quando escreve. Esse é o mundo natural do escritor. Essa ausência de pontos, a mesografia de certas palavras está assim mesmo no texto, viu, gente? Então, o mundo natural do escritor é a escrita. Essa escrita que recupera o real sempre em retrospectiva. A memória é essa claridade fictícia das sobreposições que se anulam. O significado é essa espécie de mapa das interpretações que se cruzam como cicatrizes de sucessivas pancadas, os nossos sentimentos. A intensidade do sentir é intolerável. Do sentir ao sentido do sentido ao significado. O que resta é impacto que substitui impacto. Eis a invenção. A invenção se dá por sobreposição ao real.
sobreposições que fazem com que haja uma claridade fictícia, né? Uma transparência das coisas que de fato não existe. Só existe no campo da criação. Tisana 131 passeava num grande museu quando de súbito compreendi. Sala a sala, andar a andar, tudo eram folhas de um enorme livro tão grande que era preciso caminhar por ele fora. Foi então que compreendi que o leitor realiza a aventura de contribuir para que se invente diariamente a responsabilidade da desordem. Essa imagem é muito bonita. O museu como um livro. O museu como livro a ser lido, caminhado, em que o leitor ou visitante contribui com a invenção. No museu, o visitante tem, via de regra, permissão para construir o próprio itinerário. Há uma ordem pré-estabelecida ou sugerida, mas o visitante constrói o próprio itinerário e o quão diferente for esse itinerário, diferente também será a experiência ou a leitura. O museu é uma literatura combinatória, no melhor espírito do Georges Perec ou do Raymond Queneau, né, Karina? Karina, que é professora de francês, estudante especializada na literatura francesa. Sim. Estou tentando. A Karina é muito boa, especialista no Proust, as adaptações do Proust. O Perec me veio à memória que A Vida, Modo de Usar, que é um dos livros mais importantes do Perec, é essa descrição dos espaços que constroem a vida dos personagens. Também tentativa de apreensão de um local parisiense é isso. A arquitetura de um espaço presentificado na linguagem toma o lugar de um discurso meramente informativo. Né? Ainda que a superfície pareça isso, o texto do Perec. Mas é uma condição de montagem dos espaços, né? Que se fragmentam para que possam ser percebidos na totalidade. Agora, 252, são 463, né? Eu estou seguindo uma ordem mais lógica. Na estreita viela dos alquimistas, cheia de turistas, entro, acusto na pequeníssima casa de Kafka transformada em gift shop. Não compro nada, não consigo. Então, a transformação do museu em objeto reificado. Vejam que é uma reflexão sobre o espaço do museu que vai se compondo de fragmentos ao longo da obra. O museu, de fato, se transformou, em muitos casos, em fetiche. Né? Isso acontece com a casa do Fernando Pessoa, isso acontece com a casa da Anne Frank, na Alemanha, é um grande exemplo disso. Tudo vira objeto de consumo. E a compreensão da história passa ao largo, né, mais das vezes. Confeccionar imagens e elaborar um roteiro para as mais imprevisíveis viagens, porque as imagens constroem-se a si próprias numa diferente observação, é o que a gente tem dito até aqui. O criador de imagens é um cego, a quem é dado ver numa pequena pausa fria. Prolongar o instante de observação é a função do criador de imagens, do criador da arte. Né? Seja um pintor, o David Hockney é um prolongador dos instantes de solidão, mas nós temos a música como prolongamento do instante,
ou de silêncios, como no John Cage. E aqui o último fragmento das Tisanas, 269. Abriu a casa de Fernando Pessoa. Lisboa em peso está presente, acotovelando-se nos corredores dessa instalação literalmente desalmada. Perturbada, saio rapidamente. Do lado de fora, ainda desapercebido, um ator vestido à la Pessoa nos anos 30, roçando-se pela parede, diz baixinho: quero ir para casa, quero ir para casa. Lisboa em peso está presente, menos o Pessoa. O Pessoa foi desalojado da própria casa. Eu fui à casa do Pessoa em 2015 e é uma experiência estranha mesmo, né? Parece que está faltando alguma coisa ali. A gente tem os artefatos, os óculos do Pessoa, a caneta, o cartão de visita do Alexander Search, mas falta algo de uma solidão que a que o Pessoa nos convoca, que se perde nessa operação de transformar o Pessoa não mais num escritor, mas num objeto de culto. E o gift shop ocupa um bom espaço dentro da casa. Tem, se não me engano, 3 andares. Foi compreensível até aqui? Ficou alguma dúvida até essa etapa? Algum comentário? Acréscimo? Vocês, por favor, podem falar também. Se alguém quiser falar, habilite o microfone e me interrompa. A gente vai precisar de mais 20 minutos para olhar os poemas de itinerário e dar uma olhadela nos sites das casas que a Ana Atterley menciona no itinerário. Agora que a relação com a teoria do museu na Ana Atterley já está bem melhor estabelecida. Então, vou voltar para a apresentação e a gente vai ler um poema de cada vez e visitar uma casa de cada vez. Eu falei Foi boa a sua colocação, Alberto, porque eu falei do gift shop e olha aqui o que eu tenho. Uma pessoa de pelúcia, né? Ou, por exemplo, isso eu ganhei, um pessoa estilizado do Hard Rock Café de Lisboa, né? Embora eu nunca tenha pisado no Hard Rock Café de Lisboa. Ou, como eu tenho também, não sei onde está agora, um imã de geladeira com Pessoa e os heterônimos. Tudo isso é o fetiche da mercadoria, né? É possível ter tudo isso sem saber quem foi Fernando Pessoa, sem ter nenhuma relação com a sua literatura ou sem compreender minimamente o que esses objetos de consumo significam, né? A relação com a persona e com os museus dedicados a essas personalidades precisa ser, se a gente quiser ter uma apreensão mais completa, precisa ser aprofundada, né? Eu vou voltar então para lá, para onde a gente estava antes, e vamos ler os poemas de itinerários. Casa do Poeta em Frankfurt am Main. No intervalo da grande feira do livro, em que Portugal é o país tema, visito a reconstruída casa onde Goethe nasceu. É encantadora, tem muitos andares, salas, divisões,
cheias de móveis da época, de livros, de memórias várias. É um museu, mas há uma harmonia, um equilíbrio, um clima quase terno de tão caseiro. Subo as muitas escadas, passo até pela cozinha. O sótão, porém, é-me vedado. Estarão aí armazenados segredos que a memória oficial não nos permite? Na gift shop, asceticamente, compro apenas um bilhete postal. Um retrato do mestre, teatralmente reclinado numa imaginária paisagem italiana. Com o tempo, todo poeta se transforma em seu próprio espólio, mas nunca, nunca mais se ouve o que é inaudível. Bem, Feira do Livro em que Portugal foi tema em Frankfurt foi em 97. Então temos um contexto histórico para o próprio poema. A casa onde o Goethe nasceu, de fato, foi reconstruída e transformada em museu. Há várias casas dedicadas ao Goethe na Itália. Há uma, a referência à paisagem italiana vem daí. Goethe teve 2 temporadas na Itália. E há uma descrição, vejam, arquitetônica na segunda estrofe. Andares, salas, divisões cheias de móveis, de livros, de memórias. Aquilo que é materializado se transforma no imaterial, que é a composição de memórias. Bom, isso é o que é um museu. Né? É um museu. Mas apesar de ser um museu, lembremos que Anna Atterley é uma escritora de vanguarda, portanto ligada aos primeiros movimentos de vanguarda do século XX, para os quais o museu era um lugar de recolha da tradição, e alguns desses movimentos sugeriram até a explosão dos museus, como o Marinetti. A Anna Atterley aqui faz um contraponto. Né? É um museu, a gente sabe o que é um museu, mas neste há uma harmonia, um equilíbrio, um clima quase terno. O museu é um espaço privilegiado que nos devolve a certa ternura. A casa-museu nos devolve isso. No mundo, sabemos, em ruínas, cindido. Subo as muitas escadas, passo até pela cozinha. O sótão, porém, é-me vedado. Hoje o sótão da casa do Goethe não está mais vedado. Há uma grande pintura lá, um painel, que não estava na época que Anna Atterley visitou o museu, porque estava sendo restaurado. Aí o motivo do sótão estar fechado. Né? Então, o contexto histórico é importante. Saber que foi em 97 é importante para isso nesse poema. Né? Mas, apesar do que está acontecendo no poema, a pergunta colocada é muito interessante. Há segredos que a memória oficial não nos permite? A historiografia ou a composição de um museu dá conta da completude da vida, seja da vida em comum, seja da vida particular de um sujeito? O que nós temos são fragmentos. Como a memória se compõe de fragmentos, um museu ou um relato sobre a história não pode ser mais do que uma parte da história, nunca a sua totalidade. A referência a gift shop, como no caso do Kafka, num dos textos que a gente leu anteriormente, é essa, de novo, essa relação do museu com o consumo. Né? O que o museu... qual o ônus do museu para continuar funcionando. Por mais que a gente critique, é uma questão de sobrevivência, nós sabemos, para os museus. Com o tempo, todo poeta se transforma em seu próprio espólio. O poeta
não consegue escapar à condição de alguém para ser museificado, né? Para ser entendido a partir do seu espólio, o que é como uma violência contra o poeta. O quarto do Goethe é esse lugar pequeno, sem móveis, de solidão. Para o Benjamin, é um lugar que suspende as relações de trabalho e de sono. É um entrelugar, que é o lugar da criação, que o Goethe prepara especialmente para si. Bom, se a gente for ler as afinidades eletivas, temos a importância da arquitetura para o Goethe, né? O romance é chatíssimo, me desculpem, também porque é essa descrição infinita dos espaços. Mas apesar disso, dessa relação do poeta com seu espólio, nada, nem o museu, nem a literatura, nem a historiografia pode recuperar a poesia, pode recuperar a experiência da arte. O que essas coisas nos dão são centelhas, são também simulacros. E a própria poesia da Ana Atterley, o próprio poema, é uma etapa desses simulacros. Nunca mais se ouve o que é inaudível, porque nós nos pomos a falar sobre isso e não mais somos tocados pela sensibilidade da experiência. Saindo deste poema, nós vamos para a casa do Goethe, rapidamente. E eu vou direto para o quarto do poeta. Então, aqui está o quarto do poeta. Vocês estão vendo, né? Sim, não? Por favor, alguém fale, porque eu estou fora da janela dos comentários. Tá dando para ver, sim. Que bom. Tranquilo. Que eu traduzi a página, porque estava em alemão, para não complicar a nossa vida. Então, este foi o Império do Goethe. Os primeiros trabalhos foram escritos aqui. A primeira versão do Fausto. Nós temos o sótão, por exemplo. É esta imagem que está lá no sótão. É um site muito bem feito, e eu convido a visita. A sala de música, a música tão importante para o Goethe. O térreo. Ela diz que passa até pela cozinha. Vejamos a cozinha. É como recuperar, de algum modo, a presença do Goethe. Embora o próprio Goethe não esteja ali. O museu pode recolher tudo, menos a corporeidade do homenageado. Nós vamos ver que os 3 poemas de itinerários que tratam desse assunto terminam com essa noção de vazio, de ausência. Porque o museu é um lugar de fantasmas, de fantasmagorias, daquilo que se faz presente na ausência. Voltando para cá, a gente vai ler o outro poema.
A casa de Beethoven. Sempre que eu venho para cá, eu tenho que fazer tudo de novo, me desculpe. A casa onde nasceu Beethoven tem 4 pisos, mas é pequena. É pequena e triste. Em 1999, está cansada. O soalho range perigosamente quando passam os turistas que caminham lentos, um tanto receosos. A um canto, 2 pianos da época encostam suas caudas timidamente, temerosos de algum não desejado contato. Em todos os andares, nas paredes, há velhos retratos e em vitrines, algumas velhas partituras jazem sonolentas. Fazendo pandan com os aparelhos de ouvir estão as lunetas embaciadas do mestre. A casa está vazia, porque o mestre não está. Só no jardim para ainda, no leve murmúrio da folhagem, uma inaudível voz, um som longínquo que ressoa dentro. É o mesmo tipo de composição. A entrada na casa, a experiência de estar na casa, uma casa que sobreviveu às ruínas da Segunda Guerra. Nenhuma dessas casas do século XVIII para o XIX sobrou em Bonn, na cidade de Bona, na Alemanha. Nenhuma dessas casas sobrou, a cidade foi toda reconstruída, mas a casa do Beethoven está lá, sobreviveu. E essa casa prestes a ruir. Como por definição, todo objeto histórico. Tudo está prestes a ruir. Mas aqui é uma apreensão da ruína. Hannah Arendt chama o Beethoven de mestre. E aqui nós voltamos ao romance O Mestre, cuja narrativa retoma o Tolstói, a sonata A Kreutzer, que um toca violino para o outro. Aqui é o mestre e a discípula, o mestre homossexual, a discípula tenta seduzi-lo, mas se contenta, em parte, com a relação intelectual, e em certo momento ela diz, então tudo era mentira, sonata Kreutzer, ó Goethe, e a Margarida, ó Beethoven, meu mestre. Então há um nexo entre o Goethe e o Beethoven, que está já lá em 1963 no romance O Mestre. Vamos dar uma olhadinha na casa do Beethoven. E para isso, a gente vai assistir um vídeo bem curto. Eu não vou passar o vídeo inteiro. Vou mostrar o link, vocês têm, né? O link para a casa do Beethoven. Só vou mostrar um vídeo no YouTube. Depois vocês entrem lá no link para a casa do Beethoven, para o site do museu. Yeah, and Beethoven lived with his family in this, but only in the back part of this house for a few years. And under the roof, the family was sleeping. And on the first floor, they had 3 little living rooms. And here on the ground floor, there was something like room for storage. And this was a kitchen. Here you can see the old water pump. Yeah? And so they lived here for a few years, and then they moved in Bonn. But all the other houses of the family Beethoven are destroyed today.
So All the other houses? all the other houses are destroyed. I think they moved nearly 9 times in Bonn, but this is the only house which still exists, and it was never destroyed, even in wartime. So it's really special that we have it. And in 1889, they wanted to destroy the house because it was in such a bad condition. But then there were 12 inhabitants of Bonn, and they founded an association, a private association, and they saved the house. They bought the back house, the world concerning Beethoven. And this was also in a church here in Bonn, and the church burned down, but they could save this part, but all the organ pipes and all the other things were burning down. Here you can really see how he really looked. With he had deep scars at the chin and in his face because Vejam só, aqui vocês podem ver como vocês podem realmente ver como ele realmente era. É óbvio que não, né? O que nós temos é uma representação. E desde Aristóteles a gente sabe que a representação não é a coisa, né? E a gente tem então uma visita guiada, mas uma falsa noção do que é um museu. O museu é uma representação que cria um imaginário sobre determinado fato histórico ou, nas casas-museus, sobre determinado sujeito. O museu não é mais a casa do sujeito. É uma representação da casa. Por isso, é impossível recuperar a experiência primeira. O que nós temos é uma experiência de segunda ordem, né? Marcada pela nostalgia, pela memória, pelo relato, por essas questões que vão se acumulando ao longo da obra da Anna Atterley, né? Foram apresentadas aqui. A última casa, mais 5 minutos a gente termina, é a do Chopin, né? A casa em que nasceu Chopin. E vamos, portanto, ler o poema e depois olhar também um vídeo que está no site há 2 museus dedicados ao Chopin, uma mansão e uma casa em que ele nasceu, né, que é rodeada por um parque bastante grande. E a gente vai ler, então, a Anna Atterley se refere à casa em que o Chopin nasceu. No jardim da casa onde nasceu Chopin, através desculpem, através das cortinas que esvoaçam pelas janelas térreas, escutamos. É um recital que um pianista invisível toca para nós, como se fosse ele. Vejam só, é um pianista invisível que toca como se fosse. É a representação. Realmente, a ilusão é perfeita. Enquanto fascinados escutamos essa música gentil que a natureza à nossa volta explica, escutamos também no contraponto raro o canto dos pássaros que a sublinha. Dentro, nos retratos de família, Chopin olha-nos de frente, mas timidamente, sem o perfil dramático de Delacroix. O quarto onde nasceu está vazio. À entrada, colocaram uma enorme jarra com flores. Saindo, procuramos fazer o menos ruído possível. E agora vamos então a essa visita bastante rápida à casa do Chopin.
de todos os sites de casas museus que a gente está vendo, esse é o que tem menos informação, menos imagens, acesso ao acervo, mas eles fizeram um vídeo promocional que nos dá uma dimensão de como é o lugar. Muito bem, essa era a casa do Chopin, e eu teria ainda a falar algumas coisas, nosso tempo se esgotou, as questões para se pensar mais à frente. Como a ekfrase, o recurso à ekfrase, que é a descrição da paisagem ou do lugar, ocupa a ausência de que o museu é testemunha. Como a ekfrase nos dá um acesso que de outro modo seria impossível. Então, a ekfrase é o principal recurso poético para o literário, expandindo os gêneros, é o principal recurso que nós temos para acessar esses espaços, que são meios de se acessar também a vida dos sujeitos, a experiência dos sujeitos recuperados pela memória. E também pensarmos, quem sabe, em outras experiências possíveis com a linguagem que nos levem a entender a relação das casas-museus com a literatura, não só como homenagens, mas como criações ficcionais, simulacros do real, que se dão em outra dimensão de percepção da realidade. O museu é uma dessas possibilidades, a literatura é outra dessas possibilidades, né, de acesso à história. Durante o curso, nós vamos estudar outros livros e vamos tentar recuperar outras dessas experiências. A próxima aula será sobre este livreto, que é da editora Cultura e Barbárie, de Florianópolis, escrito pelo César Aira. O livro é este, Em Havana, que é a visita do César Aira à Casa Museu do Lezama Lima, em Cuba. Eu vou compartilhar com vocês textos sobre o Lezama Lima. Há uma aula que eu já dei neste curso sobre o Lezama Lima, sobre o romance Paradiso, que é um dos temas do livro do César Aira. Então eu vou colocar um link para essa aula na pasta, para a gente não perder muito tempo falando do romance, mas vamos falar da experiência literária do César Aira
ao recuperar o Lezama Lima. Né? Gente, muito obrigado. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se tem, a hora é essa. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Beth, eu estou participando. Sim, E, nossa, maravilhoso. Só que eu me atrasei, não encontrava o link, aí eu perdi a primeira parte. Agora estou aqui falando, caramba, só consegui ver o final. Eu procurava o e-mail, não achava, aí a Denise me mandou. E aí eu sei que não é possível ter acesso ao conteúdo exposto, né? Bom, o Carlos, que é nosso amigo aqui, que participa do curso, ele tem gravado as aulas. Ele coloca no canal do YouTube. Eu posso colocar um link na pasta para que você assista a aula depois. Eu adoraria, porque realmente aí quando você entrou lá no Goethe, na Casa Goethe e tudo, eu falei, caramba, perdi metade. Então eu agradeceria se puder, se não, porque os outros não podiam ficar gravados, né, Dê? Por conta de propriedade intelectual. Algumas pessoas não gostam, né? Exatamente. Inclusive, eu também gravei a aula de hoje, mas eu preciso ver com a coordenação. O André está autorizando aqui, também assinou um termo, né, André? Uhum. Mas antes da gente disponibilizar, mesmo que seja uma gravação do Carlos, eu preciso ver com a coordenação essa possibilidade. Então, né, a minha sugestão é que o André coloque naquela pasta do Google Drive, todos receberam, né? Isso. Se ninguém que está aqui recebeu, dá uma olhadinha na caixa de spam. Se não chegou, me avisa por e-mail. Sugiro que o André coloque lá o link, enfim, alguma coisa da sua apresentação, o que você quiser, para vocês já irem olhando enquanto a gente resolve essa questão da disponibilização das gravações, tá bom? Porque existe a possibilidade da gente ver a gravação só quem recebe o link, com uma senha e tudo mais, né? Algumas instituições têm feito assim, não disponibilizar no YouTube, você só entra quem se inscreveu. Então, outra pessoa só teria acesso se alguém mandasse, mas não é o caso, né? Porque está escrito que é intransferível. Bom, a gente podia estudar como fazer isso depois, né, Denise? Assim como, por exemplo, quem só recebe o link das aulas, quem se inscreve, com o vídeo é a mesma coisa. Se for permitido, se a coordenação liberar, aí eu posso, por exemplo, pegar esse vídeo aqui que eu estou gravando a aula agora e liberar para quem tiver assistindo. Mas aí eu só mando para quem está inscrito. Isso, porque daí também... O Carlos, ele coloca no YouTube, eu não sei se ele coloca para não listados ou não, aí a configuração dele, mas também o link ele manda para a gente e fica guardadinho. Isso, quando for possível, a gente vai disponibilizar. Eu não sei por quanto tempo fica disponível. Na verdade, eu já fiz cursos assim e não testei. Eu vi na época e eu não sei se é ad eterno. De repente, também é por um período, né? Te dá 3 dias para ver o link. Se você não vê, ele expira. Pode também ser uma possibilidade, né? Por questão de segurança, tudo, né? Eu acho que tem essas saídas também, né? Para não ficar ali. Tá bom? Mas eu agradeço, André. Adorei, viu? Aí eu fiquei com vontade de te convidar para fazer comigo lá no Goethe. Que legal. Estou aberto ao convite. Muito Boa bom. noite. Boa Eu noite. queria fazer um comentário. E André, eu até perguntei se no livro, né, de poemas itinerário tem sobre a Casa Museu do Miguel de Cervantes em Valladolid, na Espanha. Se tem alguma coisa? Eu não lembro. Nominalmente, tem essas 3 casas e visitas aos lugares onde o Oliver Messiaen tocava bar no harmônio e os lugares onde o Miles Davis tocava. Então a música está operando aí em todos os poemas. O livro tem 4 partes. Uma delas até, e os poemas são de uma qualidade menor, é dedicada ao Brasil. É mesmo? Que legal. Tem poemas dedicados a Ipanema, a Brasília, mas caem sempre num lugar comum do estrangeiro que vem para o Brasil e são menos interessantes. Né? Legal. Não, eu queria só falar, rapidinho, eu queria só comentar uma questão lá da Casa Museu do Miguel de Cervantes em Valladolid, porque ele passou a viver lá em 1605
E ele passou por uma situação muito constrangedora. Na época ele fazia parte ele era funcionário da corte. E uma certa madrugada, todos daquela região foram para a cadeia. E ninguém entendia por quê. Depois foram descobrir que um nobre veio morrendo e morreu exatamente em frente à casa do Miguel de Cervantes. Depois foram descobrir que um nobre fez um duelo, um nobre de alta patente lá, da nobreza, fez um duelo e ele foi atingido e veio tentando sobreviver e exatamente morreu em frente à casa do Miguel de Cervantes. E ele ficou com um ódio de Valladolid, da cidade, um ódio mortal. Lá tem escrito cartas que ele comenta, que é um absurdo fazer isso. E ninguém tinha nada a ver com a situação. É interessante quando isso, quer dizer, uma situação corriqueira, que a gente imagina aquela situação, início do século XVII, imagina aquele movimento e um grande escritor, que é o Miguel de Cervantes, passando por isso, e que a gente só descobre quando vai em loco de uma casa-museu, né? Situações assim. E é interessante, eu fiquei super encantada com esse livro itinerário, porque fala um pouco assim de nós, como eu sou professora de literatura da UFPA, e todos os meus caminhos pelo mundo são caminhos literários, são itinerários literários, e o literário nem só em casa-museu, mas o literário no cemitério, por exemplo, eu gosto de ir no cemitério, ver o mausoléu, ver os lugares, não só os circuitos literários que a gente vai por aí, e isso instiga muito a gente, quem tem eu pelo menos tenho a literatura como profissão, mas como vocação, né, na profissão, e eu estou apaixonada pelo seu curso, desde o primeiro lá dos poetas, os loucos lá, os desajustados. Legal. Eu fiquei muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigado. Deixa eu só compartilhar a minha experiência visitando o túmulo do Fernando Pessoa. No Mosteiro dos Jerônimos, em Portugal, tá lá pertinho da Torre de Belém, tem um túmulo do Fernando Pessoa, em cada um dos lados tem uma frase de um dos heterônimos, e o corpo do Pessoa não está lá, aquilo é uma criação museológica, né? É uma ficção museológica. Tem o túmulo do Vasco da Gama na capela, bem... Só não pode estar o corpo, assim, só não pode estar o Ricardo Reis, né? Porque quem matou o Ricardo Reis foi o Saramago, né? Bem, eu chorei diante daquilo quando eu visitei. Eu sei que não está lá. Vocês vejam como a recuperação que o museu faz, mesmo que seja uma recuperação fictícia, promove a sensibilidade, né? Você falou de estar em loco. Isso é importante. Visitar o museu é importante por causa disso. Eu tenho um amigo, eu sou de Belém do Pará, sou da Amazônia, eu sou da UFPA, e a gente tem uma dificuldade de exportar, por exemplo, o Dalcy Jurandir, que é o poeta, o nosso escritor, né, que mais cantou o Marajó, a Amazônia. E quando a gente vai para a Europa e tem a experiência que eles fazem itinerário literário, turismo literário, a gente quer fazer também aqui, né? A gente quer experimentar isso também. Você não precisa, você não precisa ir para a Europa. Conversa com a Denise, com o pessoal da Poieses, a gente tem a Casa Mário de Andrade, tem a Casa Não, eu conheço, eu estou falando fazer aqui em Belém, aqui no Pará. Sim, mas conversa com o pessoal de São Paulo, não precisa ser na Europa. A gente vê a experiência, não, verdade, eu conheço lá, mas quando chega aqui não é muito só fazer. Sim. O mais difícil é manter. E manter, estimular e trazer esse turismo para cá, sabe? É uma ginástica, assim, muito difícil, muito grande, já tentaram várias vezes reconstruir, por exemplo,
a gente tem, junto com o Dalcy Jurandir, nos anos 40, a gente tem um grupo que ele chamava Academia do Peixe Frito, porque no Ver-o-Peso, aqui em Belém, se come muito peixe frito, e os poetas se reuniam lá para comer peixe frito com açaí. E eles chamavam de... E saiu, assim, livros maravilhosos, sabe? Produções maravilhosas da literatura desse período de Belém. Belém passou por uma Belle Époque, né? Assim, momentos raros no Brasil, teve momentos desse de grande estímulo cultural. Belém é um dos pontos desse, aqui na Amazônia, como se pensa. E aí eu vejo assim, o quanto a gente... Eu não sei onde a gente está... não sei se é formação dos nossos alunos, formação... Porque não é só o aluno de letra que deveria usufruir, né? Como diz o Antônio Cândido, do direito à literatura, do direito a... Mas qualquer um, pescador... Quando eu propus esse curso, a principal motivação foi chamar atenção para os nossos museus. Legal. Como é importante essa relação com o museu que transcende só o espaço da casa. Verdade. Que dialoga com outras artes, com a literatura. E Minas, maravilhoso também, Minas tem, São Paulo, coisas belíssimas. Alfonso de Guimarães, nossa, a gente volta no tempo naquela casa dele. O Caio coisas quer falar? lindas. Obrigada, viu, André? Obrigado, Lilian, obrigado. Sim, dá para ouvir? Dá sim. Opa, André, parabéns pela aula, obrigado pela aula. Eu acompanho o conteúdo da Casa Guilherme desde das aulas do Flávio. Eu acompanhava pelo YouTube. E eu também sou de Belém do Pará. E eu acompanhei as outras aulas sobre os desajustados da literatura, mas também pelo YouTube eu acabei perdendo a inscrição. Bom, sobre o conteúdo da aula em si, me remeteu também a uma plaquinha que tem lá em Florença sobre a passagem do Dostoiévski por lá, que, se não me engano, ele escreveu o romance, agora não me recordo qual foi, mas é só uma plaquinha lá que diz Dostoiévski, no ano tal, ficou por aqui um tempo e escreveu esse romance. Mas eu tinha uma pergunta sobre a Anna Hathaway, sobre... Sim. Você mostrou a questão, a arte plástica dela. Eu queria saber se ela tem algum trabalho ou algum envolvimento com audiovisual, assim, questão de cinema. Me remeteu um pouco disso essa poesia dela, me trouxe um pouco essa experiência cinematográfica em alguns momentos, na imagem, a questão da passagem do tempo, assim, me remeteu a cinema e audiovisual. O primeiro videopoema do mundo foi feito por ela e pelo Ernesto Manuel de Melo Castro, tá? Quando o vídeo ainda era uma tecnologia de difícil acesso, no começo dos anos 60. Claro que a gente está falando de um tipo de poesia, que é o videopoema, né? Agora, ela estudou cinema em Londres nos anos 70. A Nathalie é formada pela Film School de Londres e produziu alguns curta-metragens. E tem um filme dela também, que é o Rotura, que é um filme sobre uma performance de mesmo nome. Ela tem alguns trabalhos nesse sentido, né? Trabalhou na TV, no rádio, como divulgadora cultural também. É uma artista completa, né, sem dúvida. No filme que eu indiquei, do Luiz Alves de Matos, que eu acho que só eu tenho a cópia no país, porque ele me mandou de lá, mas já passou na RTP, talvez tenha nos arquivos da RTP na internet, que é uma mão inteligente, tem alguns trechos desses trabalhos. Fora isso, eu sei que tem na Cinemateca de Lisboa, mas aí não dá para acessar, né? Não sei se eu te respondi, Caio. Opa, beleza, obrigado. Vou procurar essa poesia inicial que ela fez com o Ernesto Manuel de Melo Castro. Ernesto Manuel de Melo Castro. Sim, vou dar uma pesquisada na internet. O título é Roda Lume. Ok, obrigado. Nada. Mais alguém?